Bom dia para a escola! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e nós estaremos juntos na aula de hoje. Hoje será a nossa 30ª aula e o nosso conteúdo será Transformando o Jeito de Viver. Na nossa hora do conhecimento, nós trabalharemos e veremos que o tempo passa e o mundo se transforma. Nós também treinaremos a escrita com um banco de palavras. Na apostila, nós faremos as páginas 66 e 67 e a tarefa será lá na página 68. Então, vamos lá? Olha só, crianças, nós já aprendemos tantas coisas nas aulas passadas, não é verdade? Nós vimos a era dos dinossauros, nós vimos que nós podemos aprender sobre o tempo em que eles viveram aqui na Terra através dos fósseis, não é verdade? Nós vimos também sobre os homens das cavernas e que nós podemos também ver os rastros que eles deixaram através das pinturas rupestres. E muita coisa aconteceu desde então, não é verdade? Hoje nós veremos que o tempo e a história é como um relógio que roda, roda sem nunca parar e que ele vai sempre transformando o mundo em que nós vivemos e mudando as coisas em que a gente habita, as cidades em que a gente habita, a maneira como a gente se comporta. Então hoje vocês serão os detetives e nós vamos viajar no tempo para ver todas essas transformações que aconteceram. Vamos viajar conosco? Muito bem, muitas transformações já ocorreram nesse tempo, não é verdade? Vocês se lembram que lá atrás, os primeiros seres humanos que surgiram eram nômades. Eles eram os homens das cavernas, vocês se lembram? Eles não moravam numa região fixa, mas eles se mudavam de tempos em tempos. Por que isso, professora? Vocês se lembram? Ah, é verdade, porque eles ainda não sabiam plantar os seus alimentos. Então, eles se mudavam de região em região de acordo com os alimentos que tinham ali no local em que eles estavam. Lembram-se? Eles eram coletores, caçadores e pescadores. Então, o tempo foi passando, muita coisa foi acontecendo, eles descobriram o fogo, que foi muito importante, mas houve uma outra transformação que foi essencial para a vida humana na Terra. Vocês se lembram qual foi? Eu falei agora há pouco, olha só. Foi a descoberta da agricultura, não é mesmo? Ah, é verdade, olha, se antes eles eram sedentários, eles eram nômades, na verdade, e mudavam de lugar para lugar, depois da descoberta da agricultura, que foi uma revolução muito importante, eles passaram a ser sedentários, ou seja, eles começaram a fixar moradia nos lugares e começaram a desenvolver a agricultura, começaram a produzir os seus próprios alimentos e fixar moradia em aldeias. Então, vamos ver como surgiram as primeiras cidades? Muito bem, lembrem-se, eles se tornaram então sedentários, começaram a morar em algumas aldeias. Então vemos as imagens, olha só, nós já vemos aqui, olha, uma aldeia sendo montada, nós vemos algumas pessoas, nós vemos ao fundo, olha só, um rio. E por que foi importante? Ai, pessoal, mas é claro, não é verdade? Por quê? Para a gente plantar os alimentos, é necessário ter água para a nossa própria subsistência também, não é verdade? A gente precisa consumir água para poder viver. E também para a criação dos animais, que os homens sedentários, que se tornaram sedentários por conta da moradia que eles começaram a fixar, começavam a criar. E então, o tempo foi passando e algumas mudanças continuaram acontecendo. Veja só. Aqui, nós já vemos algumas transformações no meio ambiente que o ser humano produziu. Olha só, nós já vemos mais pessoas trabalhando em diferentes ocupações, nós vemos a vegetação que mudou, nós vemos alguns animais e também, olha aqui, ó, uma passagem de água, que também era importante. E aqui nessa outra imagem, o que nós podemos observar? Olha, a quantidade de plantação, a quantidade de produção de alimentos aumentou muito e isso foi muito importante também para o desenvolvimento das primeiras cidades. Sabe por quê? Se antes eles eram, lá atrás, nômades e não tinham alimento suficiente, havia uma restrição de alimentos, depois, com o desenvolvimento do tempo, com o passar do tempo, eles se tornaram sedentários e começaram a produzir alimentos em excesso, sobrava alimentos, produzia-se excedente. E esse excedente, olha só que interessante, foi um fator também importante para o crescimento dessas aldeias que depois se tornou uma cidade. Por quê? Veja bem,
Cada grupo, cada família, cada aldeia produzia diferentes alimentos, objetos para uso comum. E esses grupos se reuniam num lugar, num espaço diferente, para que eles pudessem fazer as trocas. Sabe o que é isso? Vocês já foram ao supermercado com os pais de vocês? Vocês já compraram os alimentos para vocês consumirem em casa? Passaram pelo mercado, colocaram no carrinho, foram ao caixa e pagaram o valor que os alimentos, o valor necessário para levar os alimentos? Muito bem, isso começou, olha, lá atrás com as primeiras trocas, na época ainda das aldeias. E foi assim que essas populações começaram a crescer, começaram a se desenvolver e surgiram então as primeiras cidades. Mas tudo começou lá atrás, olha, com as aldeias. Mas muito bem, nós vimos como surgiram as primeiras cidades. Vamos ver agora alguns modos de viver? Olhem só, essa é uma pintura do Brasil há muito tempo atrás. Vamos observá-la? Vejam. Aqui nós temos na imagem, olha, uma natureza, né, exuberante. Temos aqui algumas pessoas e algumas modificações que o ser humano já fez no ambiente em que ele vive. Nós vemos algumas casas ao fundo. Agora vamos ver outra imagem. Olhem só esta foto, é uma foto de uma cidade brasileira atualmente. Percebam a diferença entre as duas imagens, olha o contraste dessas imagens. Olha, se antes, aqui, nessa pintura do nosso país, havia muita natureza e poucas casas, poucas construções, já na imagem abaixo, nós vemos muitas construções, muitos edifícios, muitos prédios, alguma vegetação aqui, tá vendo? Algumas árvores, mas a vegetação aqui é mínima. A natureza prevalecia na imagem de cima, já na imagem abaixo são as cidades, as construções que prevalecem. Agora vamos ver outra imagem? Essa daqui é a foto de uma construção, de um palácio muito antigo, de uma dinastia muito antiga que existia na Coreia. E hoje em dia já não existe mais essa dinastia. Mas olha só, o palácio, a construção ainda está de pé. Observem essa construção, observem as formas, observem também que ao fundo há uma paisagem, há uma vegetação, há a natureza. Olhem só agora a imagem de uma cidade coreana nos dias atuais. Vejam que diferença, olha quantas mudanças ocorreram através do tempo. Olhem as construções, olhem os edifícios, olha como são diferentes das construções antigas. Percebam também aqui na avenida quantos carros transitando, quantas pessoas transitando. Há também uma vegetação, mas é muito diferente da imagem acima, não é verdade? E agora, olhem esta outra imagem, vamos comparar. Se a gente olhar para esta imagem, talvez a gente pense assim, ah, professora, é verdade, isso é uma tribo indígena, é uma tribo que existia há muito tempo atrás e hoje já não existe mais. Mas não é não, sabe por quê? Essa é uma tribo que existe ainda hoje num país chamado Namíbia, muito distante daqui do Brasil. Essa tribo ainda preserva os costumes de lá dos seus antepassados. Agora, olha só o contraste. Esta é uma cidade do mesmo país. Percebam como há diferença? Percebam as casas, as moradias. Olhem as pessoas, olhem a vegetação, olhem o meio ambiente, olhem o espaço. Agora, vamos ver quantas coisas a gente pode observar nesse conjunto de imagens. Quantas coisas mudaram com o passar do tempo? A vegetação, a natureza mudou, não é verdade? E por isso nós devemos sempre trabalhar para preservar a natureza ao máximo. Mas também as construções mudaram, as arquiteturas mudaram. Ainda hoje, muitas arquiteturas antigas permanecem de pé e a gente pode visitá-las, não é verdade? E também, muitos povos ainda preservam a cultura, os costumes dos seus antepassados. Mas ainda há também as transformações das cidades em que nós vivemos hoje em dia. Agora, vocês vão abrir a apostila de vocês lá na página 66 e 67. Nós vamos começar agora um novo módulo, o módulo 4. Leiam comigo o texto, o título do texto. Transformando o jeito de viver. Olhem para essas imagens, vamos observá-las. O que essas imagens mostram? O que vocês conseguem perceber nessas imagens? Será que esses lugares são parecidos? Será que há diferença? Será que há semelhança entre eles?
Será que existem pessoas que moram nesses lugares? Vocês acham que essas imagens se parecem com a nossa cidade, com o lugar onde a gente mora? Eu acho que sim, né? A nossa cidade é semelhante a algumas imagens, mas vamos observar algumas diferenças. Aqui nós vemos também construções, moradias, casas, igrejas ao fundo, aqui uma igreja. Nós vemos regiões que têm construções à beira-mar. Nós vemos regiões que têm construções em volta de montes, nós vemos a natureza, mas o que isso mostra de interessante são as modificações que o homem realizou no meio para facilitar a sua vida, para o seu desenvolvimento. Então, pessoal, olha só, nós já vimos muitas coisas interessantes e muitas mudanças que ocorreram através do tempo e transformaram as cidades que a gente conhece hoje. Agora, nós vamos ao vídeo e nós veremos a nossa transformação das cidades. Vamos lá? Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento. Onde não havia nada, agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Vocês gostaram do vídeo? No vídeo anterior, nós vimos as transformações que as cidades passaram para se desenvolver. E a nossa cidade de Barretos, será que ela mudou? Eu acho que sim.
Olhem só, uma coisa muito interessante. Lá atrás, há muitos anos atrás, existiam aldeias aqui em Barretos, é verdade. E eu vou contar uma coisa interessante. Também habitavam aldeias e etnias indígenas aqui na nossa cidade. Uma delas era a Kayapó. Vamos ver, depois dessas aldeias, chegaram os primeiros povoadores da nossa cidade de Barretos. Essa é a imagem de uma casa de pau a pique, da época em que os primeiros povoadores, lembram-se, Chico Barretos e Simão Marques, chegou. Depois que eles chegaram, o espaço foi crescendo e tornou-se um pequeno povoado. E essa é uma casa, uma construção, uma casa de pau a pique daquela época. Mas aí, esse povoado foi crescendo e se tornou uma vila. Olha só, aqui nós temos uma foto da vila muito antiga, de Barretos, há muito tempo atrás. Percebam a diferença entre essas duas imagens. Olhem só. Aqui já tem mais casas sendo construídas e são casas diferentes daquelas de pau a pique. Percebam também que as ruas começam a se organizar e, consequentemente, se há mais casas, também a população aumentou. Significa que mais pessoas moravam aqui na nossa vila, não é verdade? Mas não parou aí. A história, lembre-se, continua caminhando, caminhando e caminhando. O que antes era uma aldeia se transformou num povoado, numa vila, cresceu e virou uma cidade. Pois é, essa daqui é uma foto de Barretos já sendo uma cidade. É uma foto ainda antiga, mas olhem só a diferença entre as duas imagens. Percebam como a cidade já cresceu? Aqui nós conseguimos ver a foto da matriz. Lembra-se da igreja matriz lá no centro da cidade? Olhem só também um edifício aqui. E agora, Barretos continua sempre crescendo, todos os dias em desenvolvimento, e essa é uma foto mais atual da nossa cidade. Olhem só o contraste de todas as imagens. O que começou lá atrás com aldeias, se tornou um povoado, se tornou depois uma vila e virou uma cidade. Olha só o crescimento, olhem o desenvolvimento, olhem quantos edifícios já há, olhem a extensão e olhem as mudanças no ambiente que foram acontecendo para que a nossa cidade se tornasse o que é hoje. Mas muito bem, agora nós vamos ao banco de palavras. Nós já vimos sobre a nossa história que começamos lá atrás com aldeias, depois se tornou um povoado, uma vila e uma cidade. Então agora vocês vão escrever comigo a palavra aldeias. E olha só, nós já começamos a escrever. Com que letrinha a aldeia começa? Isso, com a letrinha A. E depois, olhem, AU. Lembrem-se do AU, do Pernalta das aulas anteriores? Muito bem, que letrinha a gente usa? L. Isso. E para ficar AUD? Isso mesmo, a letrinha D e a letrinha E. Mas nós escrevemos também aldeia. I. Que letrinha é essa? Isso, a letrinha I, que junta os dentinhos. E depois? Aldeia. Isso, a vogal A. Mas não vamos escrever aldeia, nós vamos escrever aldeias. Que letrinha que tem esse som? Isso mesmo, olha só, a letrinha S. Agora vejam bem, quantas vezes nós abrimos a boca para falar a palavra aldeias? Vamos contar? Aldeias. Isso, 3 vezes. E quando nós juntamos todas essas partes, nós lemos aldeias. Muito bem, mas nós já vimos que depois de aldeias, Barretos tornou-se um quê? Um povoado. Então vamos escrever a palavra povoado. A primeira letrinha que nós utilizamos é a letrinha... Qual que é aquela letrinha que faz uma explosão na boca? P, P. Isso mesmo, a letrinha P. Mas para ficar pô, o P dá a mão para qual vogal? Vocês se lembram? Eu sei que vocês se lembram, vocês estão muito inteligentes. É a letrinha O. Nós lemos pô. E para ficar vô. Isso, é aquela letrinha que faz um motorzinho, ó. Isso, é a letrinha V. E qual vogal eu coloco para ficar vô? Isso, a vogal O. Mas olhem só, a gente já formou uma palavra. Povo. Isso, povo. O povo brasileiro, o povo barretense. Nós já encontramos uma palavrinha escondida, mas nós não vamos escrever povo, e sim povoado. O que falta então? Vamos lá. Povoado.
A. Ah, é fácil. A vogal A. E para ficar povoado? Ah, é o D com o povoado. E quantas vezes nós abrimos a boquinha para falar a palavra povoado? Vamos contar? Po-vo-a-do. Isso, 4 vezes. E quando nós juntamos todas essas partes, nós lemos povoado. Muito bem. E depois de povoado, Barretos continuou crescendo e se tornou o quê? Uma vila. Então vamos escrever esta palavra. Olha lá, que letrinha que é essa? Nós já trabalhamos na palavra anterior, no povo. É a letrinha V, mas para ficar vi. Isso, o V dá a mãozinha para o I. Nós lemos vi. E para a gente escrever a segunda parte da palavrinha vi, lá. Isso, é o L com A. Vamos ler? Vi, lá. E quantas vezes nós abrimos a boca para falar esta palavra? Vi, lá. 2 vezes. E quando nós juntamos as partes, nós lemos vila. Muito bem. Só que nós vimos também que a vila continuou crescendo e se transformou o quê? Na cidade que nós conhecemos hoje. Então, vamos ler, vamos escrever esta palavra? Vamos lá. Se. Quem aí pensou que é a letrinha S? É verdade, tem um sonzinho da letrinha S, mas neste caso, nós vamos escrever com a letrinha C. Olha só, quando a letrinha C dá a mão para o I, para a gente escrever si, ela fica com um sonzinho de S. Mas é assim que nós escrevemos cidade. Então, vamos lá. Si, dá. Isso é o D com A. E olhem só, nós já escrevemos uma palavra também. Aqui nós escrevemos Cida. É um apelido. Vocês têm uma mãe, uma tia, uma avó que tem esse apelido de Cida? Eu tenho uma tia que a gente chama ela por Cida. Olha só, mas nós não vamos parar por aí. Nós vamos escrever cidade. Isso, nós repetimos essa consoante. D com a vogal E. Cidade. Muito bem. E olhem só, nós temos também uma outra palavrinha escondida aqui. Se eu tampar a letrinha C, nós lemos idade. Idade. Quantos anos você tem? Qual a sua idade? Muito bem. Nós escrevemos a palavra cidade. Quantas vezes nós abrimos a boquinha? Vamos ver? Cidade. 3 vezes. E quando nós juntamos todas essas partes, nós lemos cidade. Muito bem, pessoal. Vocês estão ficando muito espertos, muito inteligentes. Agora, nós vamos lá para a apostila, na página 68. E agora é a sua vez. Olhem só. Nós já aproveitamos, nós já vimos esse tempo todo como são as transformações, como as cidades se desenvolvem, como elas começaram lá atrás com as vilas. Então, eu vou ler para vocês esta página. Olhem só. Faz de conta. Você e os colegas brincaram de construir casas para formar uma aldeia. Desenhe a aldeia que vocês construíram. Você também pode colar uma fotografia que mostre como ela ficou. Então, olhem só. Eu coloquei aqui algumas imagens de modelos de aldeias que vocês podem construir. São maquetes. Que tal vocês aproveitarem o final de semana e junto com a família vocês construírem aldeias para relembrar como surgiram as primeiras cidades? É uma brincadeira muito legal, não é verdade? Depois que vocês construírem, vocês vão vir aqui na página 68, vão fazer um desenho da aldeia que vocês construíram e aqui embaixo, olhem só, vocês vão colocar um nome para essa aldeia e vão escrever aqui. Não se esqueçam também de colocarem a data e o nome em todas as páginas da apostila e enviar as fotos para a professora. Combinado? E agora, vamos de dicas para a família. Utilize as letrinhas móveis para escrever as palavras que nós aprendemos hoje. É uma maneira muito divertida de brincar e aprender, e as crianças amam. E outra dica, olhem só, quando essas palavrinhas que você escreveu no seu caderno, se vocês quiserem, vocês podem fazer um desenho para representá-las. E quando
quarentena passar, vocês podem conhecer um pouco mais da nossa história visitando o nosso Museu Rui Menezes. Visitem com a sua família, tá bom? E aproveitem essa oportunidade para conhecer a nossa história de Barretos e ver o nosso desenvolvimento. E por hoje, para a escola é só. Eu me despeço por aqui e nós nos vemos em outra aula. Tchau, tchau!